Olá, tudo bem? Eu sou Felipe Luiz e sou um apaixonado por pizza. Me dedico a falar sobre pizza, para quem também é apaixonado por pizza. E hoje aqui nesse vídeo eu vou conversar com você sobre o real custo de se fazer pizza em casa. Você já parou para pensar qual é o real custo de se fazer pizza em casa? Não sei se você tem esse hábito de fazer pizza, ou se você tem vontade de fazer, ou até frequenta a casa de alguém que faz pizza em casa. Você já parou para pensar? E essa é a minha proposta de hoje, a gente conversar sobre o real custo de se fazer pizza em casa. Beleza? Então vamos lá, a primeira coisa que eu quero te dizer é: custo é sinônimo de esforço. Então, você ter o custo de algo significa você se esforçar para ter algo. E nesse caso a gente está falando sobre pizza, sobre fazer pizza em casa. Então, é um tema que muita gente às vezes vê, faz, desiste de fazer por causa do esforço que se tem ao fazer pizza em casa. Então, minha proposta, lembrando mais uma vez, é conversar sobre qual é o real custo disso daí. E o que não é essa conversa de hoje? Não vai ser sobre ficha técnica. Quando a pessoa tem algum contato com a pizza profissional, tende a, quando fala sobre custo na alimentação, a falar sobre ficha técnica. Mas a proposta de hoje não é falar sobre ficha técnica, certo? Até porque, para fazer pizza em casa, a gente não precisa de uma ficha técnica. Mas eu sei que o conhecimento sobre gastronomia está cada vez mais avançado. E as pessoas tendem a querer gourmetizar tudo e a profissionalizar tudo. Então, já deixo claro, a gente não vai conversar sobre ficha técnica, beleza? A gente vai falar sobre custo, sobre esforço em fazer pizza em casa. Eu fui ter essa vontade de falar sobre isso, lembrando de alguns exemplos sobre fazer pizza em casa. E o primeiro exemplo que vem na minha mente é o meu irmão, que começou a fazer pizza há pouco tempo. Apesar de eu ensinar a fazer pizza há muito tempo, há quase 10 anos eu ensino pessoas a fazerem pizza. E eu faço pizza em casa já faz mais de 20 anos. E só agora, não sei se é um ano, se é de 2 anos para cá, que meu irmão começou a fazer pizza em casa. Ensinei ele a fazer e ele começou a fazer. E da pandemia para cá, ele começou a fazer toda semana pizza em casa. Toda semana eu recebo foto dele com os filhos dele fazendo pizza. Ele tem 2 filhos e eles adoram ajudar meu irmão, assim como toda criança quer estar perto dos pais. Então, eles amam estar com meu irmão fazendo pizza. Meu irmão ama fazer pizza para os filhos dele. A esposa do meu irmão, Fabiana, adora quando meu irmão está fazendo pizza para a família, para ela. Meu irmão, se eu não me engano, tem 2 coisas que ele faz muito. Ele não é muito de estar na cozinha, mas ele faz muito pizza e churrasco. Então, quando é de dia, ele faz churrasco. Quando é à noite, ele faz pizza. Então, são 2 coisas que ele faz em casa. Então, eu lembrei do meu irmão, ele sempre fazendo pizza em casa, e vi, caramba, eu comecei a pensar, qual que é o custo disso? Dele estar fazendo pizza para a família dele direto. Quase toda semana eu recebo foto. E lembrei também ontem eu estava conversando com um amigo, que ele estava falando sobre fazer pizza em casa, e ele estava lembrando que um tio dele, que é médico, existe um evento na família dele. Esse tio médico que faz pizza, ele tem uma área gourmet fantástica em casa, e convida sempre como se fosse um evento, um aniversário, mas não é um aniversário, a família para comer pizza em casa. Então, isso se tornou um evento naquela família, em que o tio dele, que às vezes é meio sisudo, meio fechado, um pouco sério, quando está ali fazendo pizza, se transforma. Então, eu pensei muito nesse outro exemplo de fazer pizza em casa, para a gente conversar sobre o custo real de fazer pizza em casa. E o terceiro, estava conversando com um amigo chamado Vinícius, em que ele estava contando que o filho dele faz pizza para os amigos. Então, inclusive, ele faz na churrasqueira de casa.
ele, de alguma forma lá, consegue fazer pizza na churrasqueira, né? E está sempre chamando os amigos, jovens, para comer pizza em casa, reunir em casa. Então, pensando nesses 3 exemplos, eu resolvi conversar sobre o real custo de fazer pizza em casa. E o que está errado quando você pensa em custo de fazer pizza em casa? O que está errado você pensar? Qual é o tema errado que a gente poderia caminhar essa conversa? Em falar sobre custo financeiro. Apesar de ser muito barato fazer pizza em casa, esse não é o principal custo de fazer pizza em casa. Não é o principal sobre fazer pizza em casa. Não é o custo financeiro. Se você for analisar principalmente quanto que custa a farinha de trigo, que é o ingrediente principal da massa, está aí por volta de 2 e pouco, R$3, não sei de onde você está, o quilo da farinha de trigo. 1 quilo rendem aí, dependendo da espessura da sua pizza, pode render 5 pizzas, 6 pizzas, né? Se você gosta de uma pizza mais fininha, vai render mais pizza, pode render 6 pizzas. Se você gosta de uma pizza mais grossa, vão render menos pizza. Então, com 1 quilo, você pode fazer 4 pizzas. Então, não sei qual é a realidade sua, do que você gosta, mas sei que com 1 quilo de farinha de trigo, você consegue fazer no mínimo 4 pizzas grandes. E 1 quilo de farinha de trigo, quanto que custa? Quanto que você compra 1 quilo de farinha de trigo? É menos de R$3, né? Não sei qual é a sua realidade aí, né? Da onde você está, mas é um custo muito baixo. Aí você vai inserir os outros ingredientes para fazer a pizza, né? Da massa, vai colocar o açúcar, o sal, o fermento, água, azeite. Se você usa outro ingrediente além disso, óleo, ovo, leite, temperos, tem um monte de ingredientes que você pode adicionar. Mas dificilmente você vai gastar, sei lá, R$7 para fazer 1 quilo de farinha de trigo, para fazer essa receita de pizza, né, de massa, fazer 4 pizzas. E aí você vai ver o custo do queijo, por exemplo, né, 1 quilo de queijo, você botando 200 gramas, então dá para 5 pizzas, né? Você botar mais que 200, dá para 4. Então, vamos botar 1 quilo de queijo, mussarela, para fazer essa brincadeira desse 1 quilo de farinha. Então, vamos botar R$7 da farinha, mas aí, hoje, acabei de receber uma mensagem aqui no Atacadão, tá 19 e pouco, graças a Deus, baixou o preço do quilo do queijo mussarela. Então, bota R$20 para a gente calcular. Então, R$20 do queijo, você vai gastar R$7 da massa, então R$27 para fazer 4 pizzas. Recheio, vamos botar uma pizza de marguerita, por exemplo, você vai gastar 1 tomate para fazer uma pizza. Quanto que custa 1 tomate? Né? Muito, muito, muito pouco. Um óleo de manjericão. Se você tem uma plantação de manjericão em casa, você nem vai gastar para comprar manjericão. Então, você tem aí mais uma pizza. Você vai fazer uma pizza de presunto, uma pizza de portuguesa, uma pizza, sei lá, de calabresa. Você usa uma calabresa no máximo para fazer uma pizza. Então, vai somando isso tudo. E para fazer 4 pizzas em casa, você não vai gastar nem R$50. Mas, é o que eu estou te falando, o real custo de fazer pizza em casa, ele não tem que estar envolvido com esse dinheiro que você está gastando para fazer pizza. Calcular quanto se faz pizza em casa não está falando só do custo financeiro. E eu quero te propor aqui a pensar que esse não é o custo principal de você fazer pizza em casa, certo? E o que então, Felipe, é o jeito certo? O que você pode falar sobre fazer pizza em casa? Qual que é o custo disso? Então, primeiro, qual que é o custo? Eu te pergunto, qual que é o custo de você ter um hobby prazeroso? Algo que te dá prazer. E eu digo prazer, a gente tem 2 tipos de prazer ao fazer pizza. Para quem é apaixonado por pizza, a gente tem o prazer da prática de botar a mão na massa e construir algo, e a gente tem o prazer também de degustar algo que a gente ama. Então, são 2 prazeres diferentes. É o prazer de desenvolver algo e o prazer de comer algo. Para quem é apaixonado por pizza, qual é o custo disso?
quanto que custa para você fazer algo especial e saborear algo que é a sua preferência. Assim como eu amo pizza, se eu pudesse, eu comeria pizza todo dia. Toda pizza que eu faço, eu tenho desejo de comer. Então, qual é o custo para mim disso, sabe? E você, se você também é apaixonado por pizza, qual vai ser o seu custo em ter isso? Outra reflexão que eu te trago é: qual que é o custo de unir a família na cozinha? Hoje em dia, a gente tende a levar uma vida tão corrida, uma vida tão cheia de afazeres. O celular quase que instantaneamente não sai da nossa mão, do nosso corpo. É como se fizesse parte do nosso corpo, da nossa alma, o celular. E muitas das vezes a gente perdeu aquele hábito que muitas pessoas tinham antigamente, em que a gente lembra diretamente da avó, né? Quando fala em cozinha, em casa cheia, em almoço de domingo. Não sei se você tem essa lembrança positiva, mas quanto gostoso é você sentar à mesa com seus pais, se você tem irmãos, com seus irmãos, com os familiares que você tem. O quão prazeroso é você trocar isso com sua família dentro da cozinha. Que, na verdade, isso é da cultura italiana, de valorizar a comida, de valorizar o comer, o fazer em casa. Então, qual é o custo de você juntar a sua família para fazer pizza na sua cozinha? Qual que é o custo disso? Como é que se calcula isso? Outra reflexão que eu te trago, outra ideia que eu te trago é: qual que é o custo de colocar a mão na massa com o seu filho? Quando eu recebi o vídeo do meu irmão fazendo pizza com o filho dele, com Pedro, Pedro abrindo a massa de pizza, a mãe dele filmando, Fabiana filmando, o Pedrinho abrindo a massa de pizza e conversando com ela sobre a delícia que seria aquela pizza. Meu irmão nem estava ali no filme, mas eu já presenciei como eles prestam atenção, como eles se envolvem em fazer de tudo. Às vezes, eles querem pizza não só pelo sabor da pizza, mas para estar brincando junto com o meu irmão. O quanto que custa você estar ali e aproveitar o fazer pizza para disciplinar o seu filho, para mostrar ao seu filho que vale a pena ele entender que tem a hora que ele vai obedecer e tem a hora que ele vai fazer. Que nem quando eu faço pizza com minha filha, e quando ela era bem pequenininha, eu comecei a fazer pizza com ela e sabia que ela não tinha ali o traquejo para fazer pizza, mas sabia que ela poderia me ajudar e eu, principalmente, a responsabilidade que eu tenho de estar com ela naquele momento, o quanto que eu sou referência para minha filha e o quanto que fazer pizza com minha filha se tornaria uma grande referência para ela a vida inteira dela. Então, eu pegava parte da massa e separava assim, quando ela era mais pequenininha, né? E falava: Júlia, você vai fazer esse pedaço e o papai vai fazer esse outro pedaço. E aí ficava sovando a massa e mostrava para ela como sovar a massa. Então, e depois trocava a massa com ela. E outra coisa também que eu ensinei minha filha ao fazer pizza foi que: Júlia, você quer ajudar papai a fazer pizza? Ela fala: quero, pai. Então, é o seguinte, você vai esperar o papai te pedir ajuda, certo? Na hora certa, você vai entrar para fazer pizza. Então, você vai ter que aguardar. E aí eu começava a fazer a parte mais difícil e depois trocava com ela e colocava ela para fazer pizza. Eu percebi que isso, eu estava muito mais do que ensinando ela a fazer pizza. Na verdade, eu não estava ensinando porque ela não ia aprender a fazer pizza ali. Ela estava brincando de fazer pizza. Mas eu percebi que aquela atitude que eu tive com ela ajudou a ensinar ela a hora de esperar. Que tem a hora de esperar e se ela quer algo, talvez ela tenha que esperar. Ensinou ela a ter a disciplina ali, ensinou ela a ter que aguardar para conseguir fazer algo. Muitas vezes, às vezes eu vejo a criança já afobada,
Inclusive, quando eu estava fazendo um evento uma vez, né? Fazendo pizza no evento, e aí as crianças parece que infestaram assim em volta, querendo na mesma hora o negócio. Então, caramba, às vezes a criança ela precisa dessa dica, desse ensinamento do esperar. Que eu aprendi isso. Talvez você tenha aprendido também, acredito que sim. Da importância de esperar, da importância de aguardar, da importância de obedecer, né? Então, ao fazer pizza com minha filha, eu desenvolvi essa habilidade com ela ali, brincando, né? Não precisou eu sentar ela e falar, minha filha, é importante esperar, é importante ter disciplina, é importante guardar. Não, brincando de pizza, eu estava trocando e ensinando a minha filha. Então, qual é o custo disso? Qual é o custo da minha filha lembrar a vida inteira que quando ela era criança, ela fazia pizza com o papai? E aí estou lembrando do meu primo, Marcelo, quando eu fui fazer uma oficina com a família, lembro dele comentando, Felipe, quando eu era pequeno eu fazia pizza com meu pai. E era uma pizza muito gostosa, começou a relatar aquela experiência dele ali, aí me veio essa ideia. Falei, caramba, olha que referência ele guardou. Desde pequeno, ele vai lembrar a vida inteira dele, até quando o pai dele não estiver mais aqui, ele vai lembrar a vida inteira dele, a importância que foi ele fazer pizza com o pai dele. E espero que ele repita isso com a filha dele, entendendo. Ou isso, ou outra coisa, né? Mas quem é apaixonado por pizza, que nem eu, e que nem você, trago esse benefício. Qual é o custo real de você fazer pizza com o seu filho, com a sua filha? Outra reflexão que eu te trago é, qual que é o custo de você receber os amigos na sua casa com pizza? Você já parou para pensar quantas pessoas ao seu redor são apaixonadas por pizza? Quantos seus amigos, seus vizinhos, seus familiares? Qual é a periodicidade? Em quanto tempo eles pedem pizza? Acredito que muitas vezes. Pizza, todo mundo que eu converso, eu geralmente pergunto assim, cara, tu gosta de pizza? Aí a pessoa responde, é muito comum escutar essa resposta. Felipe, quem que não gosta de pizza? Aí eu penso, na mesma hora, tá para nascer alguém que não goste. Pode ser que a pessoa não goste de queijo, ou não possa comer queijo. Pode ser que a pessoa tenha alguma restrição com a farinha. Pode ser que a pessoa não goste de algum recheio específico. Mas é muito comum todo mundo gostar de pizza. Pizza é um alimento extremamente apreciado. No mundo inteiro, pizza se chama pizza. Então, você receber os amigos na sua casa, fazer pizza para os seus amigos, qual que é o custo disso? Qual que é o real custo? De você montar uma mesa bem bonita, de você ver seus amigos ali sentados, degustando um vinho, e aí você levar uma pizza à mesa, fatiar, servir esses seus amigos, que vão lembrar desse momento para o resto da vida, porque não é comum você ter tantas pessoas que fazem pizza em casa, apesar de ser algo fácil, que com pequenas técnicas, pequenos detalhes você consegue desenvolver. Então, qual é o custo de promover, de você ser o anfitrião da pizza? E é muito comum quem aprende a fazer pizza e promove esses eventos de rodadas de pizza, dele ficar conhecido por todo mundo como o cara da pizza. E aí todo mundo vai querer sempre essa pizza, vai querer sempre estar com você, vai querer sempre a sua amizade. Afinal, peixe morre pela boca, não é verdade? Mas brincadeiras à parte, é um bom motivo de unir seus amigos. Já falei de unir sua família, já falei de você se unir com seu filho, sua filha, e agora eu estou falando de você se unir com os seus amigos. Essa é a proposta. Então, qual é o custo disso? Como se calcula isso? Outra reflexão que eu te trago sobre custo. Qual que é o custo de ser admirado? É muito comum eu encontrar alunos que aprenderam a fazer pizza porque eles estavam assim meio desgostosos com o trabalho que eles tinham. Às vezes o cara é médico, mas está insatisfeito com o seu trabalho, não se sente tão reconhecido, o ambiente de trabalho não é tão agradável. Já passou isso muito nas minhas turmas, né?
Então, e aí o cara vai fazer pizza, ele se sente o cara mais importante do mundo, apesar de ser simplesmente pizza, apesar de ser muito menos impactante do que o trabalho dele, que ele ajuda diariamente a salvar várias vidas, mas ele se sentir ali reconhecido por fazer algo simples e impactante, que nem é muito comum, né? Eu fico muito feliz quando eu escuto, cara, essa aqui é a melhor pizza da minha vida. Muito comum escutar isso quando eu faço pizza, hoje tem a pizzaria, né? E quando eu escuto isso, eu fico pensando, caramba, bicho, será que todo mundo tem a oportunidade de fazer algo que seja o melhor da vida para aquela pessoa? Isso é muito sério, pô. Isso é muito impactante. Você fazer algo, vamos supor qualquer coisa que seja, sei lá, essa caneta. Será que o cara que faz essa caneta aqui, ele um dia vai escutar, putz, essa aqui é a caneta mais importante da minha vida? Quantas vezes será que ele escuta isso? E com pizza é muito comum. Caramba, essa aqui é a melhor pizza que eu já comi. Muito comum os alunos escutarem isso. Caramba, essa pizza aqui, meu amigo, é melhor do que a das pizzarias daqui da cidade, pô. Você tem que abrir uma pizzaria. Isso é muito comum escutar. Qual é o custo disso? Qual é o custo desse reconhecimento, dessa admiração? Cara, isso enche a bola, assim, dá uma autoestima. Para quem é apaixonado por pizza, primeiro vai comer e fala, caramba, bicho, eu sou foda. Eu faço uma pizza aqui, meu irmão, muito gostosa. Pô, isso é bom demais. E depois ver as pessoas tendo essa mesma reação do que você está fazendo. E você pensa, caraca, meu irmão, não é verdade, bicho? Porque você vê uma pessoa falando, outra pessoa falando, outra pessoa falando. E é muito comum isso acontecer, certo? E aí te faço outra reflexão. Qual que é o custo de você servir quem você ama? Você já teve essa oportunidade de surpreender alguém fazendo um jantar, fazendo uma pizza para essa pessoa? Seja sua mãe, que está acostumada a te servir a vida inteira. Seja tua esposa, que faz de tudo por você. Se você não está acostumado a ir para a cozinha, sua esposa serve a tua família. É muito comum, infelizmente, ainda os homens não irem tanto para a cozinha, proporcionalmente. Então, essa é a minha proposta. A quem ainda não vai para a cozinha, que também é muito comum os homens hoje estarem querendo isso, se sentirem mais à vontade. Qual é o custo de você servir a sua esposa, que já te serve todo dia? Qual que é o custo de você fazer um agrado para os seus avós, que já foram tão úteis, já fizeram tanto por seus pais e por você? Quanto custa isso? Quanto custa você servir os seus avós? Quanto custa, afinal, você servir quem você ama? Fazer uma pizza para quem você ama. E aí eu vi já encontrei vários idosos que falam, não, meu filho, eu não como muita pizza, não, porque tal, papapó. Aí faço a pizza, sabe o que acontece? A pizza é tão leve, tão macia, tão saborosa, que o idoso acaba comendo um monte de pizza e fica feliz pra caramba. Você já parou para ter esse pensamento, o quanto um simples gesto que você é capaz de fazer pode impactar a vida da outra pessoa que você ama e que te serviu a vida inteira, direta ou indiretamente? Qual que é o custo disso? E outra reflexão que eu trago para você. Qual que é o custo de poder fazer tudo isso que eu falei, de fazer pizza para o seu filho, de fazer pizza para sua filha, de ensinar o seu filho e sua filha através do fazer pizza, de ser uma boa referência para o seu filho e para sua filha ao fazer pizza, de servir quem você ama, de servir a sua esposa, de servir os seus avós, a sua mãe, o seu marido, né? Também merece. Então, qual é o custo de servir o seu marido com um prato que ele mais gosta nesse mundo, que é pizza, se esse for o caso? Qual que é o custo de você ter um hobby saboroso, de você botar na boca e falar, caraca, isso aqui é bom demais? Qual que é o custo disso? E qual que é o custo de você fazer tudo isso a vida inteira? A vida inteira.
Não é só uma vez, não é só um buquê de flores que você vai entregar, não é só uma pizza que você vai fazer para os seus avós, mas é fazer pizza várias vezes para os seus avós, enquanto eles estiverem aqui. É fazer pizza para sua esposa, como o irmão faz na família dele, toda semana. É fazer pizza para o seu marido que ama pizza, todo domingo, ou todo sábado, ou todo mês. Qual que é o custo disso? Qual que é o custo de entregar amor através da pizza por toda a sua vida? Tem como mensurar esse custo? Quanto que custa fazer isso? Eu tenho certeza que não. Então, por isso que eu chamo de pizza terapia. Por isso que, para mim, fazer pizza é uma terapia. Comer pizza é uma terapia. Juntar as pessoas em volta de uma pizza é uma terapia. E eu percebi que muita gente pensa que nem eu. E que, principalmente, muita gente pensa, mas não tem noção do que é isso. Então, a minha missão é levar isso para as pessoas. É promover essa cultura da pizza terapia. É promover a cultura do amor através da pizza. Beleza? Então, eu te convido a ver meus outros vídeos, a comentar, a colocar as suas dúvidas. Se você concorda comigo, comenta. Se você já passou por alguma situação dessas em que eu falei por aqui, comenta. Incentive quem você ama a fazer pizza. Faça pizza. Essa é uma terapia. Beleza? E no final de todos os meus vídeos, das aulas que eu preparo, eu gosto de deixar uma frase. Porque eu tenho certeza, uma frase que eu tenho na minha vida, nada é por acaso. Às vezes você vem até aqui interessado a conversar sobre pizza, mas essa palavra final, ela pode, essa frase, essa reflexão, pode estar sendo feita exclusivamente para você. Então, essa frase de Charlie Chaplin, que eu achei fantástica, ela é: pensamos demasiadamente e sentimos muito pouco. Necessitamos mais de humildade que de máquinas, mais de bondade que ternura. Precisamos mais de bondade e ternura que inteligência. Sem isso, a vida se tornará violenta e tudo se perderá. Vou repetir a frase. Pensamos demasiadamente e sentimos muito pouco. Necessitamos mais de humildade que de máquinas, mais de bondade e ternura que de inteligência. Sem isso, a vida se tornará violenta e se perderá. Quando eu vejo essa frase, a primeira coisa que me vem em mente é: esse momento difícil que a gente está passando de saúde pública, ele está ajudando demais a gente a colocar as prioridades no lugar, a entender qual é a real necessidade da nossa vida. Como diz aqui na frase de Chaplin, é inteligência? É de máquina? É de celular? Ou é de ser humano, de ternura, de humildade, de sentimento, que é o que essa frase aqui fala. Então, meu amigo, minha amiga que é apaixonada por pizza, eu vou ficando por aqui. Agradeço demais sua atenção. É com muito carinho em que eu digo para você que a pizza é uma terapia. E se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa aula, encaminha esse vídeo para quem você ama. Comenta, curte e se inscreve lá no YouTube, se inscreve no canal, curte a página do Facebook, manda sua sugestão. Se você quer que eu fale sobre qualquer tema, sobre pizza, escreve aí. Vamos conversar sobre pizza e entender que fazer pizza é muito mais do que esse objeto gostoso, saboroso, que a gente ama, que a gente quer comer toda hora. É muito mais do que isso. É muito mais complexo. É muito mais sentimento. Tem muito mais coisa envolvida por trás de comer pizza, de fazer pizza. Beleza? Forte abraço, fique com Deus e tenha um dia abençoado. Valeu?
Até logo!